Bem-vindo ao Império Fla. Aqui você encontra as últimas notícias, bastidores e análises sobre o Flamengo. Sempre com informação atualizada e conteúdo de qualidade para a nação. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre o Mengão. Diretamente de Belém, onde o Flamengo acabou de desembarcar para disputar a Supercopa do Brasil contra o Botafogo no domingo. Aqui por volta das 8 horas da noite desta sexta-feira, e uma recepção muito calorosa de todos os torcedores que estavam presentes desde o aeroporto. Foi uma recepção de mais ou menos, a gente estima, cerca de 200 torcedores aqui, e os jogadores do Flamengo se jogaram nos braços da torcida, foram até as ruas aqui de Belém e falaram com todos os torcedores. Gerson, Wesley, Everton Araújo foram os últimos a entrarem no hotel do Flamengo e ficaram por aqui, atenderam também os hóspedes que estavam ali dentro do hotel, numa área reservada. Lembrando, Flamengo e Botafogo se enfrentam pela Supercopa no domingo às 4 horas da tarde no Mangueirão. E o Flamengo tem uma lista de relacionados com 27 jogadores e eu vou passar para vocês os nomes deles. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, que é o recém-contratado, foi inscrito no BID nesta sexta-feira e foi um dos mais aclamados aqui na chegada em Belém. Arrascaeta, Dela Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, Plata, Rossi e Wesley. Como vocês podem perceber, Danilo novidade nessa lista, e a outra novidade é a ausência do Alcaraz. Ele foi negociado na tarde dessa sexta-feira para um empréstimo com o Everton da Inglaterra, então já nem foi relacionado para essa partida contra o Botafogo. O Flamengo encerra a preparação para enfrentar o Botafogo num treino no sábado de manhã no estádio do Remo, e depois Everton Cebolinha concederá entrevista coletiva. Essa entrevista para fechar a preparação do Flamengo. Fico por aqui. Bom, vamos falar agora sobre a Supercopa do Brasil. Botafogo e Flamengo se enfrentam lá no Mangueirão, em Belém, no domingo, para essa decisão, que não é uma decisão, mas é uma decisão. É bom ter uma disputa de título logo no início da temporada, né? E quem chega para falar com a gente é o jornalista Matheus Raimundo. Ele vai contar como é que tá esse clima em Belém, como é que tá a questão dos ingressos também, né? Muitos torcedores presentes em Belém para esta partida. A gente sabe que os dois times também têm muitos torcedores no norte do país. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo ao De Primeira. Conta pra gente aí as informações, todas as informações desse jogo. Um abraço, Matheus, craque. Tudo bem, Luiz, Hernan, PVC, grande abraço para vocês, para todo mundo que está com a gente, para a Mili também, para todo mundo que está com a gente aqui no UOL. Botafogo e Flamengo fazendo essa final, né? A Supercopa em Belém, no próximo domingo à tarde, 4 horas. A cidade ainda não está naquela mobilização que a gente viu em outros anos, até porque as equipes não chegaram, né? Apesar da venda de ingressos ser muito interessante, a expectativa é de 40 a 45 mil pessoas no Mangueirão no próximo domingo. E a gente ainda não está vendo aquele frisson, né? Até porque as delegações estão a caminho ainda de Belém. O Flamengo treina no sábado no Baenão. O Botafogo treina no CT do Paissandu, que fica em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, uma cidade que é colada em Ananindeua e em Belém, como se fosse São Paulo e Guarulhos, alguma coisa nesse sentido. Então, o povo paraense, com certeza, nesse final de semana, vai viver a expectativa desse grande jogo. Inclusive, a Federação Paraense de Futebol fazendo ajustes no calendário do Campeonato Paraense. O Paysandu vai jogar no domingo de manhã, em Pixuna do Pará, contra o Santa Rosa. O Remo só joga na segunda-feira contra o Capitão Poço, no próprio estádio Mangueirão. Como é que tá a questão dos ingressos, hein, Matheus? Eu cheguei a dar uma acompanhada nas redes sociais, que alguns ingressos que estariam destinados à torcida do Botafogo estariam sendo repassados para a torcida do Flamengo, algumas reclamações nesse sentido. Não sei se isso é pertinente, até por isso acho que é legal a gente esclarecer. Como é que está essa venda e se está rolando tudo de uma forma tranquila aí, que afinal é um clássico e, claro, tem que ter um cuidado também com as questões de segurança. Num primeiro momento, houve o esgotamento dos ingressos para a torcida do Flamengo. E os ingressos do Botafogo continuaram a ser vendidos, mas houve a abertura de um lote extra para a torcida rubro-negra. Então, ainda tem ingresso à disposição para os torcedores do Flamengo e também do Botafogo. E até conversando com alguns colegas de Belém, e torcedores, jornalistas, todos falam a mesma coisa. O fato do preço do ingresso ser caro, salgado, e o jogo acontecer no dia 2 de fevereiro, né, a gente está aqui no dia 31, nem todo mundo ainda recebeu. O quinto dia útil não chegou, então ficou pesado para a galera que não comprou o ingresso quando abriu, né? Quando as vendas foram abertas. E isso faz com que o Mangueirão talvez não tenha sua capacidade máxima
para esse Botafogo e Flamengo de domingo. O estádio tem hoje capacidade para 55 mil pessoas. O recorde é do Remo, que recebeu o São Bernardo ano passado pela Série C, e no jogo do acesso, inclusive, do Clube do Remo para a Série B do Campeonato Brasileiro, 55 mil pessoas. Mas a tendência é que no Mangueirão domingo, aproximadamente 45 mil torcedores prestigiem esse clássico. Só voltar aqui, eu queria tirar algumas curiosidades de um cidadão paraense. Eu adoro Belém, acho a cidade de Belém sensacional. Belém é uma cidade de carisma, completamente carisma. O Matheus sabe que eu adoro a minha relação com Belém, mas enfim, isso aqui é a parte. Jogo 4 da tarde, em Belém, vai ser antes da chuva ou depois da chuva? E isso não pode atrapalhar o jogo das 4 da tarde, não atrapalha a qualidade técnica. A gente já falou sobre o preço do ingresso, de 180 é o ingresso meia mais barato, que tem a ver com isso. A expectativa era de mais de 50 mil e tem a expectativa hoje de 45 mil. É um segundo ponto. E eu queria que você contasse, se você pudesse, sentir à vontade, a história da torcida do Botafogo em Belém, porque a torcida do Flamengo a gente sabe que é gigantesca. Mas você contou outro dia uma história do fogão do feijão, do feijão do fogão. Exatamente. Bom, vamos por partes aqui. A tendência é que o jogo não seja nem antes nem depois da chuva, seja durante a chuva. Inclusive, é muito comum no Campeonato Paraense, a gente tem observado no Campeonato Paulista, mas no Parazão é muito comum jogos interrompidos nessa época do ano por conta das fortes chuvas e o gramado fica alagado, porque é o chamado inverno amazônico. Esse período mais ou menos de novembro até abril, maio do ano seguinte, é o período das chuvas mais intensas na região norte. Então, o Campeonato Paraense ele é disputado durante um período em que o gramado está mais pesado, os gramados estão mais pesados, mas a drenagem do Mangueirão ela é muito boa. Inclusive, uma curiosidade, quem cuida do gramado do Mangueirão é o Raimundo Mesquita, engenheiro agrônomo, mas que foi atacante do Clube do Remo, e jogou também no Paysandu, e é um dos maiores ídolos azulinos, é o cara que é responsável pelo gramado do Mangueirão hoje. Então a tendência é que o jogo seja disputado durante a chuva, né? Sobre preço de ingressos, 180 a meia para o setor mais barato, podendo chegar até 560, o ingresso de cadeira. A gente está com essa imagem do Mangueirão e ela é bem legal porque ela explica. O estádio é todo de cadeiras, após a reforma, todas as cadeiras com encosto, mas antes era só aquele assento. Esse anel superior a gente continua chamando de arquibancada, e o anel inferior a gente chama de cadeiras. Então, aí onde está a estrela da bandeira do Pará é a chamada arquibancada e a parte de baixo ali é a cadeira. Ingressos variando entre 180 a meia do mais barato e 560 a cadeira, né? Ainda tem alguns camarotes também à disposição da torcida. Se fala do jogo, mas não necessariamente tem a ver com a presença do público no estádio. São duas situações diferentes. Até porque o paraense, como você falou, ele gosta muito de futebol, além do Remo e do Paysandu, dos clubes que detêm a massa, né, a maior torcida, as maiores torcidas do estado do Pará. O paraense ele acompanha muito futebol. A torcida do Flamengo é muito expressiva em Belém. Tanto que aquele Flamengo e Sampaio Corrêa que teve ano passado no Mangueirão está entre os 5 maiores públicos após a reforma. O torcedor ele gostaria de ir ao Mangueirão domingo. Só que, como a gente estava falando há pouco, o preço do ingresso, somado à data, talvez afaste um pouquinho o público. Eu tive notícia, por exemplo, de uma colega que é flamenguista, gostaria de ir com o pai e com o irmão, mas o ingresso dela é meia, o pai paga inteiro, o irmão paga inteiro, então só aí já iria mais de R$500 ingresso. Isso pesa no orçamento familiar. Então, eu acho que a data, ela somada, claro, com essa questão do ingresso muito caro, acabou prejudicando um pouco essa venda melhor das entradas para a Supercopa. É uma pena que a gente tenha ingressos tão caros, né? Essa elitização do futebol atrapalha demais o torcedor, que é quem importa, né? É um jogo que é uma decisão, mas nem é um campeonato assim tão importante. E as pessoas não conseguem ir por causa do preço. Isso é muito difícil. É o que a Miri estava dizendo. Matheus, muito obrigada, viu? Que bom ter você aqui. Você abrilhantando aqui o de primeira, volte sempre, viu? Um prazer. Eu vou lá comer o feijão no fogão. Valeu demais. Queremos o feijão. Ô, Mili, é o que você tá... para vocês. Obrigado, Matheus. Um abraço, querido. Mili, é o que você estava dizendo, né? É uma pena essa questão dos valores, a camisa de futebol, a ingresso. O futebol está cada vez mais caro e inviável para a maior parte da população, essa é a verdade. Mas te agrada esse jogo no Mangueirão? É claro que se fosse no Maracanã, teria uma grande festa, né? 2 torcidas rivais, um clássico. Mas sendo em Belém, você tem a possibilidade de contemplar outros públicos também. E aproveitando, já que eu estou emendando 2 em 1 aqui, 3 em 1, queria que você já projetasse um pouco desse clássico. Quem tem mais responsabilidade? Ou de impor o jogo, né? De ter essa missão de ser mais propositivo? É o Botafogo, porque é o atual campeão brasileiro e da Libertadores? Ou é o Flamengo, que já vem numa estrutura aí há muitos anos? Como que você espera dessa partida no Mangueirão?
Eu acho barato levarem lá para o Mangueirão. Acho que são torcidas nacionais, né? O Botafogo nessa fase brilhante. E o Flamengo é o Flamengo. Então, acho muito legal. Esse negócio do preço é realmente lastimável. Que horas que a gente vai conseguir ter algum plano que não seja só esse da elitização, esse de transformar o torcedor em cliente, em sócio? Em que horas que a gente vai conseguir, a que horas que a gente vai conseguir voltar desse lugar e tentar popularizar o futebol de novo? O Botafogo contra o Fluminense, eu não esperava ver o que eu vi. O Botafogo ganhou de 2-1 do Fluminense de uma maneira absolutamente assim, com autoridade. Agora eu não lembro se é o primeiro ou o segundo gol do Botafogo, o PVC certamente vai saber, que a saída, que se fosse o time do Diniz fazendo aquela saída de bola, estariam chiando até agora. O John correu o risco de perder a bola, foram, acho que, se não me engano, 15 toques na bola até o gol. O Botafogo foi o Botafogo que a gente viu acabar no ano passado. Então, eu que estava aqui achando que o Flamengo era favorito porque o Botafogo tinha vendido muita gente, está sem treinador efetivo, e o Flamengo está se reestruturando, eu já não sei mais. Eu acho que a gente vai ver um grande jogo de futebol dentro de um estádio lotado. Agora, é a pena que a gente tenha feito essa curva para um lugar tão elitizado. Sei que está acontecendo no mundo inteiro, sei que isso se chama a fase neoliberal do capitalismo, envolve muitas outras coisas, mas é realmente uma pena. Agora, como torcedora, como consumidora de futebol, eu tenho certeza que eu vou sentar para ver um jogo de futebol que vai ser grandioso. É o que a gente espera, né? É um jogão nesse fim de semana. E falando nisso, PVC, dá pra gente ver na prancheta como é que essas duas equipes vão entrar em campo? Eu tentei projetar como é que cada um dos dois pode ganhar o jogo. É claro que tem uma projeção, não uma realidade. Mas o que acontece aqui? O Flamengo vai subir marcação. Então a gente tá vendo o ataque do Flamengo subindo. Bruno Henrique em cima do Vitinho, se for o Vitinho, se for o Matheus Ponte. Lucas Alter com o Juninho. O Wesley subindo no Alex Telles. O Gerson com o Marlon Freitas e o Arrascaeta com o Gregory. Onde é que tá a saída? Tá no passe do Marlon Freitas. A velocidade do Matheus Martins. Estou projetando o Matheus Martins nas costas do Wesley. Porque o Botafogo, como a gente falou ontem muito, o Botafogo mantém uma capacidade de velocidade, de verticalidade gigantesca. O Flamengo vai ter a bola. O Botafogo vai disputar a posse de bola? Claro que vai. Mas o Flamengo vai ter a posse de bola, em teoria, maior e pressão na saída. Mas um passe certo nas costas do Wesley, principalmente, porque o Wesley sobe como ponta, é chance para o Botafogo. E no contraponto, no segundo campo, a gente vai ver como o Flamengo vai fazer muitas vezes a marcação, pressão individual. O Bruno Henrique com o Vitinho, o Arrascaeta com o Gregory, o Gerson subindo no Marlon Freitas, o Wesley subindo no Alex Telles, o Juninho subindo no Alex Barbosa e no Lucas Alter, para dificultar o passe. Como o Botafogo, a Mili já disse que o Botafogo tem a capacidade de passe na saída de jogo, mas uma bola roubada pelo Flamengo na saída vai dentro do gol. E o Felipe Luiz vai investir nesse tipo de trabalho. O Felipe Luiz entende, o Felipe Luiz não vai ser um técnico a carreira inteira, técnico do Flamengo, mas ele sabe que no Flamengo ele precisa ter pressão e posse de bola. Ele pode um dia ser técnico do Atlético de Madrid e entender que ele tem um elenco que pode atrasar a marcação e pressionar a pressão média. Mas no Flamengo, ele vai marcar a saída de jogo. E você apostou no Danilo como titular. O Danilo está no bid. Foi inscrito no bid hoje à tarde, ou seja, está à disposição do Felipe Luiz para o jogo, mas a gente ainda não sabe se ele vai ser titular, se ele começa no banco, o PVC está apostando como titular. E saindo o Léo Pereira, porque aí o Léo Ortiz joga tanto na direita quanto na esquerda. O Danilo também joga tanto na direita quanto na esquerda. E o Boto disse na entrevista essa semana que o Danilo vem para ser zagueiro. Lembra que a gente fez uma prancheta da semana passada do Danilo? E eu disse, ele pode ser o lateral direito defensivo na saída de 3. Ou até o lateral esquerdo defensivo na saída de 3. Mas o Boto diz, ele vem para ser zagueiro. Por isso que eu projetei Danilo com o Léo Ortiz mais à esquerda, Danilo mais à direita com o zagueiro. O Flamengo que estava precisando de um zagueiro, né? Depois que o Davi Luiz foi embora, o Fabrício Bruno também, o Pablo, ele foi colocado à disposição, está inclusive afastado, então era uma carência desse time do Flamengo e o Danilo chega para suprir isso, agora está à disposição do jogo.